Antunes, eu sou o Knight, pra quem não me conhece. Eu sou a Nath. Trazendo, cara, finalmente, os SCPs mais perigosos do mundo, parte 9. Skyrox, meu parceiro, eu tava doido esperando essa parte 9, né? Tipo assim, realmente demora muito, porque é roteiro, é edição, entendeu? Como é que eu posso dizer? Eu entendo ele nessa demora 2 meses, 3 meses pra postar esse tipo de vídeo, porque realmente é muito trabalhoso. Mas finalmente, vamos lá, cara. Tava com saudade. Vambora, deixa o like, se inscreve, vai lá e bota vir pelo Night do Terror. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Eu sou o Skyrox. Caralho, você tá mudado, mais um eita. vídeo de SCP. Tá com mais barba, tá com cabelozinho emo na cara. Bom, vamos dar mais aquela barbinha relembrada aqui, pá. básica nas classes. Temos a classe Safe, que é a classe segura, onde os SCPs são mantidos de forma bem mais fácil, eles não escapam. Vamos para a classe Euclídeo, onde os SCPs eles são mantidos de uma forma um pouco mais complicada, mas eles ainda continuam sendo mantidos. Vamos para a classe Keter, onde os SCPs nessa classe são muito difíceis de serem contidos e até às vezes eles não são. Isso acaba dando uma complicada. Temos também a classe Apollyon, que é a classe que é impossível de ser contida. Não há algo que fazer, não tem meios no mundo que consegue conter ela. E a nossa próxima classe tá é trovoando muito forte aqui. Essa classe são SCPs do tipo que eles não servem pra atrapalhar e não fazem tão mal pra humanidade. Na real, eles até fazem mal pra humanidade, só que eles estão em prol de ajudar a fundação. Bom, agora que vocês sabem todos os SCPs, vamos ao vídeo. Esse último ali eu ainda não conheço, né? Ainda não sei sobre ele. SCP Pip Pip. Safe. Classe do objeto que... Gente, você está ferindo os sentimentos dele. Ele só está tentando nos ajudar. Tá, podemos talvez fazer uma nova classe de objeto pra essa coisa? Apollyon... Que tal, Talmio? SCP 729J. Pip Pip. Classe do objeto Talmio. Por que sempre as coisas fofas são mais perigosas? É, como vocês estavam esperando, é a primeira vez que eu falo sobre um objeto Talmio aqui pra vocês. Esse é o Pip Pip. Essa criaturinha amarela que vocês estão vendo, ela é como se fosse um urso feito de fibra. E atualmente ele está na mesa lá, guardada na gaveta do escritório do Dr. Niels Hansen, que é um cara muito importante da fundação. Só que ele não tá lá por acaso, vamos à história de como o Pip Pip apareceu. Se eu não me engano, no nosso vídeo de número 3 nós falamos do SCP-106. Basicamente o SCP-106 ele tem o poder de se materializar nas paredes, onde ele pode fazer um portal na parede dali e sair aqui em cima, esses negócios. Então ele é da classe Keter, ele pode fugir facilmente, mas a fundação estava fazendo o possível para mantê-lo lá. Esse Hansen que eu falei para vocês que ele é muito importante para a fundação resolveu fazer uma visita ao SCP-106, onde ele acabou sendo enganado e foi preso dentro de um armário e o SCP começou a fugir. Só que na hora que o SCP começou a fugir, do nada apareceu o Pip Pip. Ninguém na fundação fazia ideia do que era aquilo, mas eles estavam observando pela câmera que o SCP-106 começou a recuar do Pip Pip. Ele começou a ficar com medo, assim, voltando para dentro da sua cela, soltando o doutor e se trancando e ficando lá. Tipo, ele tinha a oportunidade de fugir e mesmo assim ele voltou, só porque ele viu aquela criatura de pelúcia. Ao ver aquilo pelas câmeras, muitos funcionários de segurança começaram a descer para ver o que estava acontecendo. E ao chegar perto do Pip Pip, eles começaram a ficar angustiados, começaram a ficar com medo. Alguns corriam para dentro de armários, para dentro de caixas, corriam, se escondiam e ficavam com muito medo daquilo. A sensação que o Pip Pip causava era bem pesado. As pessoas realmente estavam com medo dele. E foi assim que surgiu o SCP Talmio que salvou o Hansen. Hansen ele ainda tinha um pouco de medo da criatura, ele ainda tem na real, mas ele conseguia pegar ela. E foi aí que esse SCP começou a ser muito útil para a fundação, onde diversas criaturas como o SCP-2006, o SCP-1322, SCP-303, que alguns desses eu já falei uns vídeos atrás, começaram a ter encontros com essa criatura e devido a eles ter medo dela, do Pip Pip, eles conseguiram contê-la mais fácil. Então o Pip Pip ele é muito importante, e o Hansen guarda ele na sua mesa porque é como se fosse um amuleto da sorte dele. Mas como eu disse pra vocês, ele não tem só efeitos de SCP como também humanos. Imagina se o Pip Pip cai nas mãos erradas. Pode dar muito problema, vocês não acham? Bem isso. SCP-040. Filho da evolução. Classe do objeto
Euclídeo. Me evolui, mãe. Me evolui, vá. Esse SCP basicamente é uma menina de cabelo rosa que tem heterocromia. Bom, provavelmente vocês devem estar ouvindo o som de miau. É o gato mais escandaloso que eu já vi na face da Terra. Então, eu acho que ele tá Ele com é medo. fofo, ele é carente. Ele tá com medo da trovoada, então eu também tô, mas é isso. Por outro olho de outro. Se você prestar atenção nesse caso, o olho amarelo dela é um olho que ela não enxerga. Bom, vamos explicar por que ela é Euclídeo. O motivo Caramba, eu vi um relâmpagozinho ali. dela ser Euclídeo é porque ela está mantida ali, mas ela pode fugir. Só que no momento ela é uma criança. Ela tem mais ou menos 8 ou 9 anos. Voa. Calma aí, minha galera. Voltamos! Fui olhar ali, tava trovando muito. Então ela é muito inofensiva, ela tá Achei que aprendendo o as céu coisas do caiu. mundo ainda. Só que ela tem um poder muito estranho. Em tudo que ela toca, se ela se concentrar muito, imagina que ela pegou um brinquedo, ela se concentra muito, aquele brinquedo ele meio que cria uma vida. Só que eles fazem tudo pra obedecer ela. Cara, isso é muito fantástico, um poder desse Fazer na mão de churrasquinho uma de rato. criança. Só que pode ser muito perigoso também. Porque agora ela tá mantida, estão ensinando coisas boas pra ela. Mas se ela escapa e aprende a maldade, ela começa a criar criaturas e bota tudo em controle dela. Porque qualquer objeto que ela transforma fica como se fosse um bicho de estimação pra ela. Então imagina se ela por algum motivo se irrita e começa a aprender maldade e usa isso pra fazer o mal. Ela seria muito perigosa e difícil de conter. Obviamente porque ela tá tranquila, não estou fazendo nada com ela. Mas acredito que se um dia ela começar a se rebelar contra a humanidade, ela vai ser totalmente neutralizada. Sendo assim, ela é um objeto euclídeo porque por enquanto ela tá de boa. Mas será que ela vai ficar de boa há muito tempo? Eu espero que não tenham que neutralizá-la e ela aprenda a se comportar. SCP-4005. Apoio. Lâmpada de mesquita. Classe do objeto: Apollyon. Deixa o like. O SCP-4005 se refere a uma lâmpada de mesquita de vidro indestrutível. Como eu disse pra vocês, ela é indestrutível, realmente, não tem como. Já tentaram martelar, já tentaram jogar, já jogaram água, tudo. O que acontece dentro dessa lâmpada é que ela tem meio que um fogo dentro. Infinito. E ela fica lá, porque ela é bem gigante. Se alguma pessoa chegar na parte do Egito onde ela tá e começa a olhar para aquela lâmpada, ela vê meio que uma cidade de fogo. E ela sente muita vontade de ir para aquela cidade. O mais estranho é que as pessoas que veem aquela lâmpada e sentem vontade de ir para essa cidade, elas começam a caminhar pelo mundo. Quando de repente elas só desaparecem. Como se elas tivessem ido para tal cidade. Obviamente eles colocaram alguns chips de rastreação nas pessoas que olharam para a lâmpada para fazer um teste para saber o que acontecia com elas. Mas elas só somem do nada, tipo, só perde o sinal. A maioria dos sinais quando são perdidos nas pessoas que eles fizeram testes foi na China. Então acredita que esse portal para esse tal outro mundo esteja por lá. Só que a China é extremamente gigante. E elas desaparecem em vários lugares. Não tem como saber onde fica esse portal e quando você vai entrar lá dentro. Alguns funcionários resolveram entrevistar algumas pessoas que olharam para essa lâmpada, para esse fogo, e a pessoa ela fica em abstinência a ir para essa tal cidade. Ela descreve como uma cidade fantástica do fogo, tipo algo assim, algo extraordinariamente incrível. E ela quer ir para lá nem que seja a pé. Não se sabe o motivo da lâmpada fazer isso com as pessoas, mas ela é muito perigosa porque se todo mundo começar a olhar para aquilo, o que vai acontecer? Vai todo mundo sumir? Vai todo mundo ir para onde? Ninguém sabe. Por isso ela é Apollyon. Ela é impossível de ser contida, eu não posso falar onde ela está, ninguém pode saber onde ela está, mas por alguns motivos algumas pessoas acabam chegando a ela sem querer. A fundação tenta fazer o possível para que ninguém chegue, mas sempre tem um ou outro que acaba passando sem que a fundação Curioso, perceba. Né? Curiosão. Aqueles curiosinhos fofoqueiros da vida. SCP-1000. O Pé Grande. Caralho, Pé Grande. Classe do objeto: Eu nem sabia que o Pé Grande era um SCP. Achei que era um... O Pé Grande. Bom, obviamente a fundação resolveu pesquisar sobre o Pé Grande e eles classificaram como o SCP-1000. De repente uma equipe resolveu fazer um acampamento quando eles estavam andando pela floresta e literalmente eles encontraram uma pegada gigante. E essa pegada gigante eles resolveram dar uma pesquisada e perceberam que era uma pegada como se fosse humana, mas muito maior do que o normal. Natália. Daí que veio o nome Pé Grande. Para! Só que existem muitas dúvidas no com mundo, isso. mesmo aqui se a gente sabe se ele existe ou não e tal. Sabia. Não tem nada comprovado que ele exista, mas também não tem nada comprovado que ele não exista.
De acordo com a fundação, o pé grande, Eric. ele é uma evolução, tipo, de É Homo você, sapiens, pô. igual aos humanos, só que ele teve uma mutação genética que fez com que ele crescesse demais. O motivo da gente não conseguir encontrar pé grandes Não, foi que tá ali eles ao foram contrário. todos exterminados por um Ela tipo de diminuiu vírus que demais. eles desenvolveram no corpo deles. Então, pra eles não matar a humanidade que são nós, exterminaram grande parte deles. Eram cerca de 10, 15 mil. Tipo, e exterminaram tudo já pra eles não passar essa mutação genética pra gente. Tipo, essa coisa que eles tiveram, meio que um vírus, uma doença, não sei dizer. Mas um ponto interessante disso é que eles são normais, eles não são do mal. A fundação só tá contendo Nossa, um ou cara. dois que eles têm pra meio que não acabar com isso. Só que o problema é, a gente não pode chegar perto deles por causa que eles desenvolvem esse tipo de doença que se passar pra gente é altamente fatal. A doença do E macaco. se isso passar pra mim, e eu vou lá e passo pra outra pessoa, que passar pra outra pessoa, que passar pra outra pessoa, acabou. A humanidade vai ser extinta rapidamente porque a doença é bem letal. Mas esse é um dos SCPs mais famosos, até porque muita gente até hoje fica pesquisando sobre e dizem que alguns ou outros acabam vendo eles. Você acredita que o pé grande existe? Deixa aí nos comentários. Ah, eu acredito porque eu sou um pé grande. SCP-927. Casa Contagiosa. Só que eu sou um Classe do pé objeto, grande, entendeu? Euclídeo. Raspadinho. Ele é simplesmente uma entendeu? casa que fica onde, obviamente, eu não posso citar, mas vocês vão fazer ideia quando eu começar A casa dar o quê? aqui. Classe do objeto. Ah, pensei que era casa sem Obviamente eu fim. não posso citar, mas vocês vão fazer ideia quando eu começar a dar detalhes dela. Eu vou Mas lá. dando detalhes sobre a casa, ela é uma pequena residência de mais ou menos 3 andares. Eu vou lá, meu. Só que o estranho é que você nota que ela tá completamente destruída. Se você entrar lá dentro, tem muitas coisas velhas, tem Tá coisas vendo aí? Você quebradas, quer e tem ir diversas coisas. Pra casa abandonada Muito aí, antigas. ó. Vá. Só que a casa ela não entra em decomposição. Vai que Você a casa é um percebe que ela tá SCP? velha, tá destruída, mas a casa não destrói mais que isso, ela continua naquele nível. Foi aí que quando a fundação resolveu dar uma explorada dentro da casa, eles encontraram uma coisa bem peculiar. Me diga. Havia 2 cadáveres, um de uma Vixe. mulher e outro de um homem. Tá vendo? Pode ser O nós cadáver dois lá, ó. masculino, ele mostra sinais de Credo, trauma Deus na é cabeça mais. e Ela quer ir. Amarrado. Estão querendo aí no especial do Night do Terror de 100 mil que eu vá numa casa abandonada. Ela também tá dando essa ideia aí, ó. Ih. Pode ser um SCP. Osso. Vai desistir porque pode ter rato. Então Também ele tem cortes graves e Com bem certeza grandes deve na ter. perna. Já o cadáver feminino mostra sinais de como se tivesse alguém estrangulado Meu ela. Deus. E ela também tem alguns traumas na costela. Mas aí você se pergunta, o que aquilo ali tá fazendo lá dentro? Por que aquelas coisas estão lá? Não faz nenhum sentido. E por que essa casa é um SCP? Tipo, beleza, é só uma casa que se recompõe e tal. Foi aí que eles descobriram que pelaquela área tinha mais algumas casas de família. Só que de repente, a casa do lado ali perto aconteceu a mesma coisa. Ela não virou a mesma casa, só que ela só simplesmente destruiu. Foi, cara, esse SCP ele é muito interessante. Me travou. E quando entravam De lá novo. dentro, encontravam um cara com o mesmo DNA do cara da outra casa e uma mulher com o mesmo DNA da mulher da outra casa também. E eles estavam com os mesmos sinais, tanto a mulher com estrangulamento e o cara com os cortes. Foi aí que descobriram que essa casa, o SCP-927, criou um tipo de micro-organismo que a gente vai chamar de SCP-927-1. Esse micro-organismo, se ele sair dessa casa e for para outra casa, ele vai começar a crescer lá e ele vai tentar tornar a casa que ele tá igual à casa principal, no caso o SCP-927. Só que agora tá tudo tranquilo, ela é euclídeo porque ela não pode sair do local e tá tudo totalmente contido e eles tentam exterminar qualquer coisa que tente sair daquela casa. Essa área ela fica num lugar onde teve um acidente nuclear, se é que você me entende, por isso eu falei que você vai fazer mais ideia onde fica. Mas enfim, depois de ter esse acidente nuclear, essa cidade ela foi completamente fechada e botada tipo em quarentena, ninguém entra, ninguém sai, até porque não tem mais ninguém lá dentro pra sair, mas ela é muito perigosa por causa desse micro-organismo que tem nela. Se esse micro-organismo começa a se espalhar pelo Foi uma mundo, bomba nuclear. todas as casas vão ficar com os mesmos Bomba destinos e o que nuclear. mais ele pode fazer se ele sair? Imagina se esse micro-organismo junta com outro micro-organismo, Não lembro a onde merda que ia dar. Poderia criar um Eu micro-organismo. pensei em Chernobyl, só que Chernobyl não foi com uma bomba nuclear. Foi uma usina que explodiu. Aí soltou vários raios de... Como é que eu posso dizer? Raios perigosos, né? Então... Muito pior do que só esse, que já é muito ruim. Mas eu entendi sobre essa casa aí. Bom, mas esse Tipo foi o nosso assim, vídeo de SCP de hoje. Espero muito por que vocês exemplo- tenham gostado.
Qual o Deixa eu próximo terminar. SCP que você quer ver no nosso vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem. Oh, quando ele fala e fiquem bem. E fiquem bem, pessoal. Nossa, me apaixonei. Eu entendi sobre a casa. Tipo assim, tem uma casa do lado dessa casa. Aí essa casa meio que corrompe a outra casa e as pessoas que estiverem dentro morrem, tipo assim, da mesma forma que o casal. E é o mesmo DNA, então como se fossem as mesmas pessoas. Então todas as casas que tiver ao redor vai quebrando e vai acontecendo a mesma coisa. Então pensei, quantas casas não ia parar, né? Porque uma casa do lado da outra, acho que as únicas que iam escapar, acho que casas afastadas, assim, fazenda, sítio. São casas bem afastadas, assim, de floresta, de perto de casa, assim. Bem afastada de floresta não, né? Perto de floresta e que as casas são bem afastadas. Então eu acho que, quer dizer, depende também da distância, né? Do tamanho da área ali que Bom, galera, não sei em que parte parou. A galera da live aqui disse que o áudio parou e realmente tinha parado o microfone aqui. Não sei em que parte eu parei. Mas é isso, não achei muito impactante esses CPs, né? Esse daqui, por mais que seja uma classe maior que uma Kiter, Apollyon, achei meio fraco, né? É como se é um bichinho de pelúcia que todo mundo tem medo, né? Todo mundo que olha pra ele fica em desespero, com medo. Não achei tão uma habilidade tão impactante assim, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau. Tchau.